Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é: cartão amarelo ou vermelho? A conhecida diferença entre os dois, o que significam, esses cartões num jogo, é uma advertência no caso do amarelo, e o vermelho já é definitivo, é a expulsão que está ligada a uma proibição que foi feita de forma contundente e tem uma punição para isso. Deixa eu explicar melhor o que isso representa na nossa vida de uma forma prática. A gente está no projeto Likutei Sichot, de volumes de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Esse é o volume capítulo 24, a Parashá Kitetse, essa é a rádio número 3. Então a questão é advertir, que seria o amarelo, ou proibir, que seria uma coisa já definitiva, como o cartão vermelho. A ideia é proibir tudo que tenha risco, que vai além da linha do que é razoável, do que pode, do limite. Ou liberar se tem um risco, mas pode se tornar uma coisa boa. Vamos entrar nos detalhes. A gente está, projeto QTC, o livro Dvarim, esse é o capítulo 22, e fala simplesmente no verso Lot ha'arosh beshor vechamor yardav, que não deve arar o campo, esse verbo taharosh, que é arar o campo, preparar o campo para ser semeado, juntos, um boi e um burro. No Bartenura, sobre a Mishnah, em Bava Kama, que explica sobre essa proibição de misturar, de juntar dois animais, ele explica que também inclui não só o boi e o burro, que estão especificados aqui no verso da própria Torá, mas a gente entende pelo Talmud em Bava Kama, que também inclui misturar outros tipos de animais, como animais selvagens também, e até mesmo pássaros. A gente aprende isso porque fala em Behemá, que a gente está comparando aqui Behemá, do Shabat. Né? Então, e no caso aqui em relação a arar o campo com um boi e um burro juntos, né, que é a nossa paraxá agora aqui, a gente aprende também de shor e shor no Shabat, porque lá no Shabat, quando fala que a gente deve deixar descansar, a gente fala o boi, mas também fala outros tipos de animais que a gente deve deixar descansar. Então isso inclui também outros tipos aqui em relação a alahá. Então não deve misturar vários tipos de espécies, não só o boi com o burro, sendo que o boi representa os animais puros e o burro os animais impuros, né? Tamé. Então não deve arar o boi e o burro juntos, e deriva-se isso do Shabat, que vale para outros animais também, além do boi e do burro. Como está escrito, que você vai deixar descansar o boi, o burro, como está no Passuco também aqui em QTC, sobre a proibição de arar junto os dois, mas também todo tipo de animal que é Behemá. Urashi explica Lutarosh Beshor Vechamor, o que quer dizer isso em relação ao Passuco em QTC. Esse é o din, é a lei para todos os tipos de duas espécies que tiver no mundo, como está no Bava Kama, que a gente falou que é esse tratado do Talmud. No Rambam, nas alachot de Klaim está ligado com misturas, vários tipos de mistura. Tem mistura de vinho, de vinhedo, de uvas no vinhedo, tem mistura de lã e linho na roupa, tem mistura de animais para arar, que é o nosso caso, chamado Klaim Harishá, e tem também de relação sexual de dois animais que são de espécies diferentes.
Então, Had Shor, o Rambam fala que tanto vale Shor ve Hamor, que são tipos de Tamé, um Tamé e outro é Tahor. Um é impuro e outro é puro. E também vale para outros tipos de animais domésticos com animais domésticos, como o porco, que é impuro, com o carneiro, que é puro. Ou também em relação a raiá com raiá, que tem dois tipos de animais, impuro com puro. E também raiá com berremá, como um cachorro com uma cabra, né? O servo com um porco e assim por diante. E isso deve ser punido como é explicado na Torá. Mas que pelos sábios, eles estenderam isso para todos os tipos de espécies que são como a mistura de animais que têm relação sexual, que são proibidos também para arar. Tá? Então, o Rosh, e isso é o Rambam, no Yad HaZaká. O Rosh diz que mesmo se os dois são puros, ou os dois impuros, também transgridem uma proibição da Torá. Na Mishnah, em Klaim, que leva ao Talmud de Klaim, que a gente viu antes, na verdade a gente viu no Talmud Bavli, babilônico, em Bava Kama, fala que as misturas de animais eles podem crescer e permanecer, só é proibido em relação à relação. Então, o Rosh entende da Mishnah que inclui impuro com impuro, puro com puro, puro com impuro, impuro com puro. Quer dizer, a proibição de mistura para arar vale até para impuro com impuro e puro com puro, diferentemente do Rambam, que fala que é impuro com puro, como o caso do Hamor, o burro, que é impuro, e o boi, que é puro. Então vale para tudo isso. Mas o Rambam entende que puro com puro e impuro com impuro se referem com a Mishnah anterior, que é relativo a só relações, como a gente falou, relações sexuais. Em relação a arar, né, que é os dois irem juntos arando o campo, só o impuro com puro e puro com impuro, como é o caso do Humash, que fala de Shor com Hamor. A discussão é sobre o significado do princípio, da base que gera essa proibição. Então, como está no Bava Kama, na página 54, Beit, Imken lama nemar shor o Hamor. Se é isso, se não é só puro com impuro, ou se não é só o boi com o burro, por que fala boi ou burro na nossa parashá Kitetsê? Mas é porque fala na Torá o cenário mais comum, ou diário, que é interessante isso. Barrové é o presente, é o diário. Então isso é uma coisa interessante, eu estava estudando hoje também em relação a essa questão do que acontece no dia a dia. O que é mais comum, esse é o principal. O que acontece no dia a dia. Isso é o que está acontecendo agora. Então, geralmente, o que está acontecendo, que é o mais comum, o que acontece no dia a dia, a rotina, o diário, é o mais comum, é sempre a proibição ligada a boi com burro, que são os mais comuns de arar o campo. Então, segundo o Rosh, quando fala essa proibição ligada ao cenário do que é mais comum, a proibição vale para todos os animais, mesmo que seja tão comum. O verso fala esses dois tipos só porque é o mais comum, mas a proibição vale para tudo. Segundo Rambam, se o verso falou desses dois tipos gerais, né, de boi, que é puro, e Hamor, burro, que é impuro, é para implicar, entender a partir daí, que aprendemos ser sempre um tipo puro com outro que é impuro.
Tem outras proibições ligadas, outros acontecimentos que tem no tratado, em Bava Kama, quando fala sobre o boi, né? Quando cai num buraco, se é um boi, se é um burro, né? Quando paga o dobrado, quando paga uma multa, quando é descoberto um roubo, alguma coisa, se é um boi ou se é um burro, todos concordam que vale para todos os animais, que o exemplo de boi ou burro, quando cai no buraco, quando tem que pagar dobrado e é achado que foi roubado, o prejuízo é para o dono. E não faz sentido diferenciar os tipos, né? Não é que se foi roubado de uma pessoa um bicho de estimação, um cachorro, por exemplo, não está citado nesses tipos de pagamento dobrado, que não é para pagar o dobrado porque é um cachorro e não é um burro ou um boi, porque está ligado ao prejuízo que é para o dono. Mas na mistura de harishá, de animais para arar o campo, é diferente. O conteúdo da proibição é a junção de duas espécies, é botar o boi com o burro puxando o arado. Pela mistura da relação, fala animais em geral. Então é só puro com impuro. Porque é a junção de duas espécies, independentemente do prejuízo para o dono, que não é o caso aqui. Mas isso tudo é contrário ao princípio geral que a Torá falou sobre o mais comum, o que é o presente, o que é o diário, sem detalhes e especificações. Né? Falou Shor e Hamor, não falou sobre vários tipos de animais. O Ramban, Narmandes e Rabbeinu Berraie, entre outros, dizem que a proibição vem da possível relação. Quando levarem, os animais estão arando junto, vão levar depois eles para o mesmo estábulo e lá vai poder ter a relação que é a proibição, que vale para todos os tipos de animais. Depois do trabalho no campo, né? O Sefer HaChinur, o Balei HaTosefot, tem Bala Turim também, Riskuni, etc., dizem que é por causa do sofrimento dos animais, que arar o campo com um boi e um burro juntos leva ao sofrimento dos animais. Essa pode ser a explicação da diferença do Rosh e do Rambam. O Rosh entende ser o problema da relação proibida, que depois vai ter uma relação proibida, que vale para todos, independentemente se é só um boi ou um burro. O Rambam fala que tem a ver com o sofrimento, que acontece quando um dos animais, por exemplo, não rumina, né, como o burro, que é impuro, por isso não rumina, ele só não é impuro. Ele vê o outro que rumina, que é o puro, que é o kasher, como o boi, que ele fica mastigando o tempo todo, que está ruminando, sem parar. Então, o burro pode pensar, como é que é, virou Disney agora aqui, o burro pensa e vê o que está acontecendo com o boi, né, desenho animado. O burro pode pensar, ele está ganhando mais comida do que eu, porque ele continua comendo sem parar, eu já acabei o meu. Então, o burro pode sofrer. Para evitar isso, que seria a opinião do Rambam, né, porque acontece quando tem a mistura de um impuro com o puro, que tem diferença entre ruminar e continuar comendo, parecendo para o outro que ele não tem mais comida e o outro continua tendo. Então, essa preocupação de viver com quem não é do seu tipo, mas ainda ser um tipo distante do kasher para o não kasher, o impuro com o puro. Então, tem uma diferença, uma defasagem maior ainda, pode levar ao sofrimento de ver no outro o que ele não tem. Mas não dá para pensar que seja só sofrimento, como seria a explicação do Rambam, e esse princípio que o Sefer HaChinur, Baal HaTosefot, Baal Turim trazem. Porque está ligado com todas as outras proibições de misturas, sem ser de animais, que é esse caso de sofrimento, porque até mesmo de animais, quando tem a relação, não tem sofrimento por ser de puro com impuro. E fala sobre também de vinhedo, que não tem sofrimento, misturando dois tipos de espécies diferentes no vinhedo de uva. Ou de verduras também, ou de chutneys, de lã com linho, etc., não tem sofrimento. Além do que, no final do Moreh Nevuchim, o Rambam traz, ele escreve que o motivo da proibição de mistura, de harishá, de arar dois animais juntos no mesmo arado, é para não ter a composição dos dois, não ter a junção dos dois, não ter uma mistura. Então não é ligado ao sofrimento.
O Rosh tem a opinião que a mistura de diversos tipos para arar o campo é parte da mistura de diversos tipos que têm relação sexual. O Rambam tem a opinião que é separada por si só, que não é por causa disso. A mistura de relação é algo conhecido e revelado. Quando tem uma relação proibida, no caso de animais, o resultado é uma criatura com aparência específica, diferente, não é nem um cavalo, nem um jumento, uma jumenta. Tem características corporais específicas que geram uma nova espécie. No caso da mistura para arar, não é reconhecível no resultado que teve uma mistura. No caso do Rosh, a proibição é na própria junção, independentemente do resultado, se está visível ou não. O Rambam, Maimônides, define que é permitido deixar dois tipos diferentes entrarem no mesmo lugar fechado. Se tiverem relação, não é obrigado a separá-los, porque não foi proposital. Só se deixou entrar no mesmo lugar. Segundo, se transgrediu e juntou dois tipos, né, é permitido ter proveito do filho do resultado. E terceiro, a proibição de Torá é só quando faz isso com as próprias mãos. Isto é, o ato de juntar os dois é proibido na essência. Não é só uma questão de advertência, porque é uma coisa que está errada, que releva o cartão vermelho desde o começo. Independente da visibilidade do resultado, que isso inclui a mistura para arar, que não tem a visibilidade do resultado, mas é uma proibição na essência, tem que logo dar um cartão vermelho, não adianta só advertir. Porque pode chegar nesse resultado totalmente proibido. No caso da relação sexual, a união é máxima, se tornando um só, é muito pior, porque tem Basar Yardav, se torna um só, no resultado e na hora do ato. No caso, a mistura para arar é superficial, então cabe aí uma advertência, um cartão amarelo, porque não vai ter uma mistura de fato carnal, nem um resultado visível revelado. Não se torna uma mistura, apenas a atividade que é feita por duas espécies diferentes, onde uma é pura e outra impura. Concluindo, pela Hassidut, para entender o que está por dentro, a parte íntima da Torá. O assunto da proibição em arar juntamente é para diferenciar e distanciar, evitar que a impureza, que está representada pelo burro, receba do aspecto da santidade, que é Kedushá, que é kasher, que é puro, representado pelo boi. A gente quer evitar uma advertência, mas chegar logo no cartão vermelho, proibir, porque a gente não quer que o impuro, o Hamas, o mal, o negativo, que está acontecendo nas faculdades dos Estados Unidos, o antissemitismo, não receba da parte boa, que deve ser preservada, separada, para não dar energia para o que é impuro. Então deve separar, não pode estar junto, não só nas vias de fato, como na relação, como também mesmo numa mistura que é aparentemente fazendo só visual, é só fazendo uma mesma atividade, mas não tem. Porque mesmo o sofrimento do animal, que é uma coisa íntima, desconhecida, que não está visível, isso já é o suficiente para não ter uma mistura que o lado impuro recebe energia do lado puro. Segundo, o boi está ligado com severidade e o burro com a bondade. Por isso, o impuro não deve receber energia do que é puro e sagrado. Então deve misturar dois aspectos que são diferentes, mesmo na mistura, sem ter a relação, sem vir, chegar nas vias de fato e ter um resultado visível e revelado. Não deve misturar, porque são dois lados diferentes, mesmo que mais sutilmente. Não está falando sobre impuro e puro, sobre santidade e o contrário, e a impureza. Está falando sobre severidade e bondade, não deve misturar, deve seguir independente. Porque o puro e sagrado, o que está na Kliprat Noga, que é uma situação neutra, ela pode se elevar para o que é puro e sagrado. Mas se juntar com o impuro, ela desce para as Klipot Tmeot, que não tem como
resolver e salvar depois. São as 3 cascas de impureza. Segundo o Rosh, que a gente falou que a diferença de opinião em relação ao Rambam, já na união tem a proibição dos 2 opostos, então não pode acontecer. É o cartão vermelho já desde o começo. Em relação a mitzvot, a kedushá, a trazer mais luz para o mundo, tem um poder de fazer e trazer a paz entre opostos. Então por isso que a gente pode, às vezes, só botar o cartão amarelo, advertir, porque a gente pode conseguir consertar a situação mesmo que tenha um risco. Mas não. Haz Shalom, Deus me livre, dar vitalidade para a impureza, como essas cascas de impureza total e maldade, como Amalek, e Hamas, e Hezbollah, e Irã, todos isso que estão fazendo tanto mal no mundo. Por isso, no tzitzit, que é a roupa do Cohen, que ele pode usar as vestimentas com shatnez, que é misturando lã e linho, porque tem como resgatar e trazer para o bem, mas quando é uma coisa que é de verdade o ruim, não tem como, não deve misturar com o que é puro, para não dar força para o que é ruim. Vamos pensar em coisas boas e a gente conseguir resgatar, redimir o mundo já agora com Mashiach now. Tudo para todos nós, só boas notícias.